Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês. Vamos aí continuar nossa leitura do Fundamentos da Fé Cristã, volume 4, o último volume. Como eu disse a vocês, a gente vai ter 24 lições, vamos fazendo bem devagar, sem nenhuma pressa, para a gente entender alguns assuntos da Bíblia, alguns fundamentos específicos da fé cristã. E agora a gente vai ler a lição 4. E o título da lição 4 geral é A Palavra. A gente estava com aquele título Deus, né? Deus 1, 2 e 3. E agora é A Palavra 1. E os assuntos tratados aqui, como a gente sempre diz em todas as lições, primeiro, porque a Bíblia é fundamental para o cristão. Por que damos tanto valor à palavra de Deus? Que ensinamento devemos seguir? Por meio de quem ou de que Deus fala? E aí a gente tem a palavra fundamental como título dentro daquilo que nós entendemos como a palavra. E aí tem aqui na palavra fundamental algumas divisões, algumas multiplicações. A palavra fundamental ensinada pelos apóstolos, o perigo dos falsos ensinamentos, apegar-nos com firmeza às verdades, andar na verdade. Como a gente sempre diz, na medida que a gente for lendo, vai indicando as leituras bíblicas e a gente também vai lendo aquilo que for colocado na lição, ok? Então vamos já direto, porque demora bastante tempo, em torno de 15 a 20 minutos cada lição. Estamos bem acostumados com os altos edifícios das grandes cidades. No entanto, poucas vezes atentamos para o que sustenta essas notáveis edificações. Existe uma estrutura firme e sólida para suportar essas obras. Sem a infraestrutura, um prédio não pode permanecer em pé, mas nem sempre prestamos atenção ao fundamento das coisas. Um engenheiro civil especializado em estruturas diria que a estrutura de um edifício é tão importante que não é possível retirar nenhum elemento estrutural sem que outro seja reposto. Com essa ilustração em mente, vamos nos concentrar nos fundamentos de nossa fé cristã, que dá base e estrutura à vida espiritual. A palavra de Deus, se a palavra de Deus for tirada da vida de um cristão, nada se sustenta. A própria fé dos crentes vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como está escrito em Romanos 10, 17. Assim, usaremos um termo que define essa palavra que sustenta a fé cristã, como palavra fundamental. Como vimos, a máxima da engenharia civil diz que nenhum elemento estrutural pode ser retirado sem que outro seja reposto. A palavra fundamental é a estrutura da fé cristã. Não pode ser retirada. No caso da palavra de Deus, não há outro elemento para ser colocado no lugar. Nada é mais firme e inabalável que a palavra do Senhor. Como ele mesmo disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35. Tudo que está ligado ao viver cristão tem como base o falar de Deus, a palavra fundamental. A palavra fundamental ensinada pelos apóstolos. Na pregação de Pedro, em Atos 2, surgiu uma questão muito importante que serve como modelo para o viver cristão. Os que ouviram essa mensagem ficaram muito tocados e queriam seguir Jesus, o Cristo, que lhes fora apresentado. No entanto, como fazer isso? Eles conheciam o Antigo Testamento, a lei dada por Moisés, os Salmos e as profecias, mas estavam diante de algo novo. O Cristo prometido veio. Alguém precisava ensinar aos novos convertidos os primeiros passos e como prosseguir na vida cristã. É muito significativa a pergunta: que faremos, irmãos? Versículo 37. Ninguém poderia responder senão os apóstolos. Eles foram designados pelo Senhor Jesus para fazer discípulos, batizar e ensinar, conforme vemos em Mateus 28, 19 e 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Pedro respondeu que eles deveriam arrepender-se e ser batizados em nome de Jesus, Cristo, para a remissão de pecados e receber o Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Os fatos expostos apresentam um padrão que se desenvolve em todo o Novo Testamento. Os apóstolos tinham a incumbência de dar uma palavra de fundamento para os cristãos. O Senhor confiou-lhes o ensino do Novo Testamento. Por isso, logo em seguida, na vida da igreja em Jerusalém, vemos que os convertidos perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Atos 2, 42. Os cristãos devem seguir o ensino ministrado pelos apóstolos. Repare que a Bíblia usa o termo o ensinamento dos apóstolos e não os ensinamentos dos apóstolos. Portanto, os apóstolos ministravam um único ensino, ensinavam o mesmo conteúdo, o fundamento da fé cristã. Qualquer outro ensino, além do estabelecido pelos apóstolos no Novo Testamento, não deve ser acolhido pelos cristãos. Logo, nenhum cristão pode menosprezar o conhecimento da palavra de Deus como firme alicerce para a construção de uma vida sólida com o Senhor. O viver dos que recebem o Senhor deve ser devotado a Ele. Por isso, há muitos encorajamentos para que os crentes vivam de modo digno de Deus para agradá-lo. Efésios 4:1 e o 17, Filipenses 1:27, Colossenses 1:10, 1 Tessalonicenses 2:12. Tal viver deve ser totalmente firmado no ensinamento dos apóstolos. De outra forma, não pode ser agradável a Deus. A leitura zelosa da Bíblia não é para obter conhecimentos doutrinários vazios, e sim para desenvolver uma vida que satisfaz o coração de Deus. O crescimento saudável de cada cristão e da igreja como um todo está vinculado à observância das palavras saudáveis transmitidas pelos apóstolos. 2 Timóteo 1,13 e 2 Timóteo 3,14. O perigo dos falsos ensinamentos. Em todas as eras, os ensinamentos enganadores e palavras maliciosas surgiram para desviar o homem da pura palavra de Deus. Desde o jardim do Éden, onde as palavras que o Senhor Deus falou eram poucas, porém essenciais para encaminhar o homem em seu plano, surgiu outra voz, a da serpente, para enganar e desviar o homem de Deus. Vejamos o relato no livro de Gênesis. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, versículos 1 a 6. Podemos tomar esse acontecimento como um padrão para as palavras que o diabo até hoje fala. As palavras da serpente são ardilosas, não parecem ser contrárias às palavras do Senhor, porém, sempre carregam elementos que deturpam o falar de Deus. A sutileza dos falsos ensinos é tamanha que por vezes o homem é levado a pensar que Deus está agindo errado. Em determinado momento, alguns do povo de Israel disseram: o caminho do Senhor não é direito. Ezequiel 18, 25. Até mesmo no meio cristão surgem algumas declarações de que a Bíblia precisa passar por atualização, pois não é politicamente correta, não condiz com os pensamentos da sociedade moderna. Esses pensamentos e declarações são ditados pelos espíritos enganadores, são ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Por essa razão, encontramos muitas advertências na palavra do Senhor
sobre os ensinos adulterados. O Senhor Jesus deu várias orientações quanto às palavras, que, embora pareçam corretas, induzem ao erro. Ele falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, referindo-se à doutrina ou ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 6 e versículo 12. Em outro momento disse: vede que ninguém vos engane. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais adiante, isso está no capítulo 24, 4 e versículo 11. Mais adiante, os apóstolos também deram muitos avisos sobre ensinos enganadores. Paulo falou: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 30. Falou de pessoas que ensinavam coisas diferentes dos apóstolos e desviavam os irmãos do plano de Deus, de sua economia. 1 Timóteo 1, 3 e 4. O apóstolo Pedro igualmente disse: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:1. João reforça as advertências dos demais apóstolos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4, versículo 1. Essas e muitas outras recomendações mostram que o perigo de cair em armadilhas é real e constante. Não sejamos descuidados. Apegar-nos com firmeza às verdades. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Devemos ouvir as verdades, conhecer a Bíblia, apegar aos puros ensinamentos dos apóstolos. Eles receberam a autoridade do Senhor para definir e apresentar as verdades e as revelações divinas no Novo Testamento. Não podemos negligenciar a tão grande salvação anunciada pelo Senhor e confirmada pelos apóstolos. Versículos 13 e 4. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. 2 Pedro 3:2. As palavras registradas nas Escrituras Sagradas têm peso espiritual imensurável. O Senhor designou os apóstolos para anunciar e definir as verdades fundamentais do Novo Testamento. O ensino dos apóstolos completa a palavra escrita de Deus. Não podemos acrescentar mais nenhuma palavra à Bíblia. Apocalipse 22, 18 e 19. Qualquer acréscimo resulta em confusão e desorientação. Não podemos admitir qualquer revelação que não seja fundamentada na Bíblia. Ninguém pode receber uma palavra de Deus que vá além dos escritos bíblicos. Precisamos louvar o Senhor por sua sabedoria em registrar as Santas Escrituras. Seus princípios regentes nos guardam dos erros. Todo cristão deve dar total atenção a esses fundamentos. Vejamos um exemplo digno de nota sobre o valor das verdades apresentadas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu uma carta incisiva aos Gálatas. Os crentes daquela região foram instruídos por ele a crer na obra do Espírito, a fim de ser aperfeiçoados na vida cristã. Entretanto, foram seduzidos pelos judaizantes a confiar na carne e a observar as leis e os costumes do Antigo Testamento. No início da sua carta, Paulo escreve: admira-me que estejais passando tão rapidamente, tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Gálatas 1:6. Outro evangelho é algo que não deveria ter lugar entre eles. De maneira alguma deveriam abandonar o que Paulo havia pregado e aceitar outro evangelho. Paulo é categórico ao afirmar que ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tenham pregado, seja anátema, maldito. Versículo 8. Observemos que nem um anjo vindo do céu,
nem o próprio Paulo são suficientes para mudar a palavra da verdade pregada por Paulo. A verdade do Evangelho foi apresentada por ele aos Gálatas, mas Paulo não é maior que a verdade. Andar na verdade. Diante do exposto, devemos perceber que cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de conhecer a palavra fundamental de Deus. O apóstolo João, em sua idade avançada, no final do primeiro século da era cristã, época em que muitos se desviaram da verdade, disse: Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 4, versículo 4. O conteúdo do Novo Testamento é o ensinamento dos apóstolos, especialmente levantados pelo Senhor Jesus. Devemos reconhecer que o Senhor ainda chama e envia apóstolos para estabelecer, edificar e conduzir os irmãos nas igrejas. No entanto, a incumbência para registrar o ensino neotestamentário na Bíblia coube exclusivamente àqueles apóstolos. Todos os verdadeiros apóstolos levantados pelo Senhor em toda a história da igreja seguiram a linha ortodoxa do ensinamento apostólico. Sempre que alguém apresentou alguma novidade, vertida de outra fonte, o trem saiu dos trilhos. Como disse o apóstolo João: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Segundo a João, versículo 8. Sim, seria grande perda não dar a devida atenção e não guardar o que os apóstolos realizaram com esforço. Todos devemos nos equipar com a palavra fundamental, para que não mais sejamos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4, versículo 14. Com isso, não devemos pensar que não temos mais nada para ouvir e receber da palavra do Senhor. Pelo contrário, se estivermos bem fundamentados em sua palavra, o Senhor poderá avançar e nos dar muitas palavras proféticas. Há muitas revelações que brotam e brotarão das Escrituras Sagradas. Não pode haver invenções, mas muitas descobertas com certeza. O Senhor dá a cada era, portanto, na lição O Senhor dá a cada era as palavras de direção para a sua igreja. Portanto, na lição seguinte falaremos sobre esse importante assunto, a palavra profética. Aquele que ama a igreja e dela cuida, espera que sejamos os que preservam a referência inabalável da sua palavra. Amém. Louvado seja o Senhor.